Olá, torcedor colorado! Começa agora o primeiro Fala Presidente. O objetivo é aproximar ainda mais o sócio colorado do dia a dia do clube. É um bate-papo com o comandante colorado Marcelo Medeiros e 12 sócios que foram sorteados para participar aqui com a gente e que vão fazer perguntas para o presidente Marcelo Medeiros. Bem-vindo ao programa, muito obrigada pela sua participação, Marcelo Medeiros. Obrigado, eu é que agradeço esse contato direto com o nosso sócio, né? Que eu costumo dizer que a maior riqueza do clube é o torcedor colorado, é o sócio colorado, um torcedor que construiu esse estádio, que nos momentos mais difíceis que a equipe passa, está sempre presente. Para mim é uma satisfação aqui estar podendo conversar com vocês. E esse projeto, ele vai ter continuidade aí ao longo da gestão. Vamos lá. Bom, vamos começar o programa. A primeira a fazer a pergunta vai ser a Júlia Lopes, de Porto Alegre, ela que é sócia do Internacional desde 2009, Júlia. Isso mesmo, desde 2009. Pode fazer a tua pergunta, por favor. Presidente, durante a campanha presidencial, uma das tuas propostas era aprimorar e investir mais no Centro de Avaliação e Prospecção de Atletas. Eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre esse departamento e os demais setores envolvidos nisso. Bom, a nossa gestão hoje, ela tem o presidente e os dois vices que foram eleitos são colorados que já tiveram a chance de trabalhar no departamento de futebol e nas categorias de base. O Roberto Melo e o Jorge Macedo, que hoje são os dois principais dirigentes do futebol profissional, também trabalharam nas categorias de base. E quando nós estivemos na base, nós implantamos esse centro, que é um centro que faz pesquisa, que faz avaliação, que faz análise dos jogadores. Porque antigamente tu fazia a busca de atletas através de olheiros. Era uma rede de olheiros que tu tinha espalhado, e muitos deles ex-atletas, e que ficavam num olhar de quem entende, mas mais subjetivo. Depois vieram os famosos DVDs, né? Que tu pega uma seleção de imagens de um determinado atleta e, obviamente, só boas imagens. Hoje, com os recursos tecnológicos, com os sites, com os aplicativos, tu consegue, através de um centro, coordenar informações sobre rendimento, sobre desempenho, sobre questões físicas, de comportamento, para que na hora que tu venha escolher um jogador, tanto para a base quanto para o profissional, o teu percentual de erro seja cada vez menor. Nós temos uma sala ali no departamento de futebol profissional, com equipamentos tecnológicos, com televisões, com todo o aparelhamento necessário, onde profissionais que fazem esse tipo de trabalho ficam constantemente investigando o que tem de melhor para o nosso clube. Obrigada. Agora a próxima pergunta vai ser da Laís Coelho, de Gravataí, que é sócia do Internacional desde 2015. Senhor presidente, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de saber, além das contratações que o senhor já fez, que a direção trouxe, vai ter mais alguma contratação para o Campeonato Brasileiro? Enfim. Sim. O mercado do futebol, a contratação de jogadores, e por isso a importância do CAPA, ela vai te dar as informações que o clube precisa. O CAPA, voltando ao CAPA, ele foi criado por nós e está sendo reimplantado de novo por nós. Nós fizemos uma análise que o nosso grupo, ele pode ter um desempenho bem melhor do que ele teve o ano passado, se tiver muito mais organização e um ambiente anímico de maior confiança. Mas é um grupo que precisa de maior equilíbrio. Maior equilíbrio não só emocional, mas das peças. Nós temos muitos jogadores com as mesmas características, então nós temos que procurar atletas que tenham características diferentes para que o treinador tenha as melhores opções. Nós fizemos alguns movimentos que culminou com a saída de alguns jogadores que estavam no nosso grupo e fizemos o outro para trazer jogadores. Nós temos uma limitação que é a janela de transferência que termina
agora no dia 31 de janeiro. Mas isso é para o início da temporada. A maior janela de transação, ela se dá no meio do ano. Então, nós estamos fazendo movimentos de acordo com as nossas possibilidades financeiras, mas o clube é muito grande e ele vai estar sempre aberto para com alguma ou outro movimento e qualificar o grupo pontualmente. Obrigada, senhor presidente. Presidente, o próximo a fazer pergunta, ele é sócio do Internacional desde 1983. É o mais antigo aqui desses 12 sócios, é o Ricardo Fernandes, aqui de Porto Alegre. Que responsabilidade, hein, presidente? Primeiramente, boa tarde, obrigado por essa oportunidade. E, na verdade, eu vou trazer um assunto, eu sabia que o futebol ia prevalecer aqui nos assuntos, eu vou trazer um outro assunto que me diz respeito, que é mais administrativo. Tá? Eu tenho uma filha que é cadeirante e, de uma forma geral, os cadeirantes têm encontrado dificuldades para aquisição de ingressos. Por incrível que pareça, o cadeirante ou a pessoa com deficiência, ela precisa vir pessoalmente ao estádio para a aquisição do seu ingresso. Os caminhantes, como eu digo, usam o site, usam, enfim, toda a tecnologia que hoje está disponível, né? Mas quem tem dificuldade de locomoção precisa vir ao estádio. Então, eu gostaria de saber se o senhor poderia, enfim, providenciar ou, enfim, estudar esse assunto, né, para que, no futuro breve, a gente possa privilegiar esses sócios, esses colorados que gostam de vir aos jogos, enfim, gostam de participar e estar presente. Eu acho que esse tipo de contato aqui, ele serve para a gente trocar esse tipo de ideias e aprimorar o funcionamento do clube. É completamente incompreensível, não há lógica nesse tipo de atendimento. O clube, num determinado momento, em alguns anos atrás, ele facilitava a compra por portador de necessidade especial também de uma forma virtual. A informação que nós recebemos, né, a gente é gestão há pouco mais de 3 semanas, né, e que pessoas que não tinham essa dificuldade, essa situação, estavam se valendo como portador de necessidade especial para conquistar o desconto que quem tem essa situação tem. Então, essa condição de ter que ser visto fisicamente para gozar do desconto não me parece a melhor maneira mais inteligente. Obviamente que nós vamos mudar isso. Acho que a melhor maneira é ter um cadastro permanente, porque as pessoas que vêm ao estádio com dificuldade ou não, quase sempre são as mesmas. O clube tem que conhecer o seu sócio portador de necessidades especiais e nós vamos mudar essa situação. Eu só queria acrescentar um elogio à equipe que trabalha dentro do estádio. É fantástico o trabalho que o pessoal faz, os camisetas amarelas, lá o pessoal da acessibilidade. É incrível, eles são maravilhosos, são ótimos mesmo. Que bom. Muito obrigado. Agora é a vez da Jussara Pereira, de Porto Alegre, sócia do Internacional desde 2007. Fazer sua pergunta, Jussara. Obrigada. Boa tarde, presidente. Gostaria de saber como as mulheres serão tratadas na sua gestão. Qual é o que o senhor pretende que a gente colabore, aonde e como? Gritando e torcendo. Isso a gente já faz. E ali na saída do túnel tem um contingente de torcedoras muito grande. Por causa da Alessandra, né? Mas não, vamos lá. Eu acho assim, ó. O percentual de sócias, ele tem que crescer. É 24%. Tem que crescer. A gente acredita que com a implantação do futebol feminino, né, com maior segurança, com maior respeito, mulheres poderão vir sozinhas, livres, independentes, com as suas amigas, com as suas famílias. Acredito que a presença da conselheira Nájila na ouvidoria vai ser um caminho
e uma ponte que facilita o acesso da mulher. Nós estamos fazendo ações também na área de marketing, na área de comunicação social e na área da administração, para que segurança, conforto e respeito a mulher tenha no ambiente do jogo, mas que ações de marketing, de comunicação social possam também atrair mais mulheres para dentro do ambiente do estádio. Agora é a vez de um sócio que entrou há pouco tempo no time de sócios do Internacional, fez associação em janeiro de 2017, o Paulo Daniel de Canoas. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu sou colorado desde os 8 anos de idade, mas me associei há pouco tempo. É um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade. Eu queria saber, assim, em 2006, o Inter adquiriu uma força imensa no futebol. E eu tenho percebido que perdeu um pouco aquela força. O que vai ser feito para recuperar essa força do Internacional no futebol? E se o clube está motivado e unido para enfrentar todas essas disputas aí que tem durante esse ano de 2017? Os clubes, os times, eles atravessam ciclos, né? Com seu ápice, depois eles têm um certo declínio. O importante no futebol é tu saberes por que tu ganha e por que tu perde. Eu costumo dizer que aquele time, aqui poucos viram, dos anos 70, que foi campeão brasileiro em 75, ele não foi construído em janeiro para ser campeão em dezembro. Ele foi um processo de continuidade que começou em 71, 72, foi sendo campeão em 75, bicampeão em 76 e campeão invicto em 79. O mesmo aconteceu com o nosso ciclo de 2006. O campeonato mundial ele não começou a ser construído no janeiro de 2006. Ele começou lá naquelas derrotas que nós sofremos na Sul-Americana de 2004. Com aquele brasileiro de 2005, com o trabalho do Muricy, com a chegada de 2, 3 jogadores pontuais para fazer um grupo vencedor que acabou campeão do mundo. E nos deu um ciclo muito bom, muito vencedor, até o bicampeonato da Libertadores de 2010, com conquista da Sul-Americana, Copa Dubai, uma série de outras recopas e uma série de outras vitórias que nós conquistamos. Aí nós entramos no processo da obra. Nós tínhamos o compromisso de remodelar o Beira-Rio, terminamos aquele Mundial de 2010 já com o estádio em obras e tínhamos a missão de remodelar a nossa casa e entregar como palco para a Copa do Mundo. Mesmo assim, nós ganhamos 4 regionais e mais uma recopa, jogando com estádio em obras e jogando um ano sem estádio. Quando nós voltamos para o Beira-Rio em 2000, depois da Copa, né, que nós tivemos o Beira-Rio completamente na sua capacidade máxima à disposição do clube, nós fizemos aquela campanha de 2014 que chegamos à 3ª colocação, vaga direta. O nosso sentimento que com aquele grupo que nós tínhamos, com 2 ou 3 contratações, a exemplo do que a história nos mostrou, nós teríamos chance de ser campeões da América. As eleições do clube deram os destinos diferentes, outra gestão foi escolhida. Mesmo assim, aquele grupo chegou na semifinal de Libertadores e aí foi desconstruído aquele grupo. Jogadores importantes como o Arangues, o Alisson, a própria saída do D'Alessandro ano passado, nós tivemos essa queda futebolística muito grande. Nós vamos ter que reconstruir, nós temos que começar a fazer tudo de novo. Nós temos uma missão que é recolocar o Inter de volta à elite do futebol brasileiro. Nós temos outros compromissos importantíssimos, como a busca do heptacampeonato. Mas o clube está, sim, unido, está trabalhando muito. E a própria torcida, o quadro social, ao nos dar
quase 95% de votos, mostra que a comunidade colorada identificou um caminho para a gente retomar a nossa grandeza. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje numa gestão com vários grupos políticos integrando. Nós tivemos ontem uma reunião de planejamento estratégico, estavam presentes todas as vice-presidências, com seus diretores, era um grupo de 30 pessoas trabalhando. Ficamos aqui até às 10 da noite discutindo ideias, propostas de curto, médio e longo prazo. Então o clube internamente está trabalhando de uma forma inclusiva. Esse projeto aqui é uma forma de mostrar que nós estamos abertos, de ouvidos atentos, mas vai ter que ter paciência, vai ter que ter muita concentração, muita convicção e muito apoio da torcida para a gente voltar para a elite do lugar da onde a gente não devia ter saído. Okay. Muito obrigado. Agora é a vez do sócio Bruno Fantinelli, aqui de Porto Alegre, sócio do Internacional desde 2009, a fazer sua pergunta. Vamos brincar que nem o presidente de Porto Alegre, o prefeito de Porto Alegre fez ontem, né? Financeiramente, como é que está o Internacional? O que essa queda de divisão impacta nas contas do Colorado? Nas contas não impacta nada. Nesse primeiro ano não tem nenhum impacto. Eu não vou me espelhar no exemplo que tu deste para não ficar fazendo um atrito do atual com o ex-presidente. Eu acho que seria leviano da minha parte me surpreender com a questão financeira do clube. Eu não posso ser ingênuo de saber que o clube tem dificuldades importantes, mas muito mais que transferir a responsabilidade ou tornar pública essas dificuldades, a nossa obrigação é encontrar soluções. E é isso que nós estamos fazendo. Nós temos aí um grupo que está trabalhando para fazer uma radiografia importante de como é o Inter, de como está o clube. Essa radiografia deve ser apresentada primeiro no âmbito do Conselho Deliberativo e depois através da imprensa para toda a comunidade colorada. Mas não é uma radiografia da dificuldade, é com as soluções que nós estamos pretendendo encontrar para resolver o momento atual do clube. O Inter é muito grande, e não é porque nós estamos momentaneamente nessa situação que nós vamos nos abater. Nós temos uma coisa que é o nosso torcedor, que é uma riqueza importantíssima. Nós temos um estádio maravilhoso e nós temos todas as condições de rapidamente voltar ao nosso devido lugar. Obrigado. Evandro Lunardi, de Alvorada, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde, presidente. Eu venho desde muito cedo no Beira-Rio, depois fui da Nação Independente, depois fui da Popular e em meados de 2005 resolvi virar sócio. E desde 2003, 2004 eu não vejo mais no Beira-Rio um setor popular, como tinha a Coreia, como tinha Popular Placar, Popular Gigantinho. Tem algum projeto visando isso para chamar novamente esse torcedor, ter esses 5 mil lugares, por exemplo, atrás do gol, para esse público? Vamos lá. A questão da Coreia, ela já tinha sido fechada antes da reforma do Beira-Rio. Houve uma ação aí de Ministério Público, Brigada Militar, uma nova compreensão sobre segurança em estádios de futebol, que foi além do clube, né? Não foi uma decisão de gestão. Quando o Inter se remodelou, houve um projeto de setorização que foi aprovado no Conselho e foi aprovado até por unanimidade. Mas essa tua preocupação ela é muito procedente. Nós já fizemos, nesses poucos dias de janeiro que estamos à frente do clube, movimentos com Abril, de proximidade com Abril, com o Ministério Público. Hoje nós teremos um encontro com o comando da Brigada Militar, visando um espaço para que se possa torcer de pé, de uma maneira mais espontânea, que se possa fazer
um setor popular, como tu mencionasse. Isso depende de uma série de condições, tem principalmente uma questão de segurança. O segmento público exige do clube uma série de precauções. Nós estamos dando andamento a essas questões para que o espaço físico no estádio seja oportunizado, para que a gente tenha um lugar popular, como se diz. Mas não fica restrito a isso. Existe uma comissão específica dentro do Conselho Deliberativo que está estudando uma modalidade popular de sócio. Isso não é uma atribuição do presidente, é uma vontade do presidente que já foi manifestada, ela é construída dentro de uma comissão do Conselho Deliberativo e precisa aprovação do Conselho Deliberativo para que se crie uma nova modalidade de sócio. Nós também estamos fazendo trabalhos que nas atuais modalidades de sócios existentes sejam concedidos um maior número de benefícios para que a gente possa atrair maior número de sócios e junto com a comunicação social também. Então, são vários movimentos da área de administração, da presidência do clube, do marketing e da comunicação social para que a gente possa ter mais gente torcendo de todas as formas possíveis. Presidente, a próxima sócia que veio fazer a pergunta, ela viajou 583 quilômetros para vir hoje aqui. Ela é de São Borja, é a Brenda Áustria. Pode perguntar, Brenda. Obrigada. Bom, boa tarde, presidente. A minha pergunta ela é referente... Nós sabemos que a atual situação financeira do Inter não é a melhor. E, juntamente com isso, tem contratos longos, salários altos e o rendimento de alguns jogadores não condiz com isso. Então, eu gostaria de saber qual a solução para isso e se não seria uma solução emprestar eles e pagar metade ou então uma parte do salário e desafogar um pouco a folha salarial. Tu sabe, guria, que nessas andanças que eu fiz aí durante a campanha eleitoral, uma coisa que eu me perguntava, o que faz a paixão de uma pessoa que mora 500, 700, 800 quilômetros, ter um ponto que todos os colorados de uma determinada localidade assistem os jogos, se organizam e viajam uma noite inteira para vir ao Beira-Rio, é a emoção. A resposta para essa paixão é a emoção. E tu não faz um clube, um time que dê emoção que não tenha qualidade. O futebol hoje, para ter qualidade, para vender emoção, para passar emoção, ela precisa de bons jogadores. E bons jogadores custam dinheiro. Tu pode ter uma ou outra experiência de um clube, geralmente de um clube que não tenha uma tradição muito grande como a nossa, que a pressão é menor, que é um clube emergente, que tu vai ter ali um ou dois casos de um clube que chega a um protagonismo numa determinada competição. O contrato longo, às vezes, ele é bom, porque tu pode vender um jogador caso haja uma proposta no meio do contrato. O contrato longo, ele só se torna ruim se o jogador não tem rendimento. Por isso que é importante, na hora de se fazer a contratação de um atleta, saber como é que é o desempenho dele ao longo de toda a carreira que ele teve. Porque muitas vezes tu compra um jogador que tem o seu melhor ano na última temporada e dificilmente ele vai repetir. Então, são uma série de situações. Essa possibilidade que tu cogitasse de empréstimo existe, mas a gente está trabalhando dentro de todas as equações, né, com todas as variáveis possíveis para fechar a melhor equação mais vantajosa para o clube. Todas essas questões que tu levantaste estão sendo analisadas, mas não existe, se tu pegares hoje o Palmeiras, que é o clube que está fora da curva,
que até o nosso treinador disse que é o único clube chinês do futebol brasileiro, ele está gastando muito mais que os nossos adversários, né? Os clubes têm mais ou menos essas situações parecidas, alguns já estão se encaminhando para uma equação de gerenciamento mais moderna. O Inter tem que ir ao encontro dessa modernidade gerencial. É isso que nós vamos fazer nesses 2 anos, mas as tuas questões estão sendo estudadas e a gente vai procurar fazer o que for melhor para o Internacional. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Agora é a vez da Vanessa Silveira, ela que é de Porto Alegre, sócia do Internacional desde 2006. Boa tarde, presidente. O senhor já falou com relação à questão dos sócios, mas eu queria focar se tem já alguma ação dessa nova gestão com relação à preservação dos sócios antigos, principalmente no que tange a questão financeira, né? Atingindo mais diretamente mensalidades, se tem algum projeto com relação aos sócios já antigos, que até na gestão passada, quando a gente estava no final do ano, foi feito campanhas para que viessem novos sócios. E eu gostaria de saber se há para os antigos. Não, a gente tem que tratar bem todos os sócios, né? Esse é um processo de fidelização, né? A gente sabe que o quadro social hoje é a principal receita do clube, que o nosso sócio é a principal riqueza do Internacional. Nós só somos grandes porque temos uma torcida maravilhosa, mas são uma série de ações conjuntas para dar incentivo não só a que venham sócios, mas para que esses sócios permaneçam ali, né, religiosamente, apaixonadamente, dando a sua contribuição para o clube e o clube entregando emoção e algumas vantagens que estão sendo estudadas pela área de marketing, pela área de comunicação social, para que não se perca essa identidade e essa proximidade. Obrigada. Bruna Teixeira, de São Francisco de Paula, ela que é sócia desde 2009, pode fazer a tua pergunta. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Vim de São Francisco, né, longe também. Queria agradecer meu pai primeiro, porque eu sou colorada por causa dele. Convenceu minha irmã freneticamente a ser colorada também. E agradecer o pessoal lá dos Reds, todo mundo lá. Eu também participei ativamente das eleições aqui. A gente estava participando pela chapa Independente Colorado, uma vaga no conselho. Tinha um monte de perguntas para fazer, podia dominar aqui e ficar o tempo todo só conversando. Às vezes não iam gostar. Pois é, né? E como eu simpatizei com o pessoal, não sei todo mundo falar. A minha pergunta, ela vem a calhar aqui com a pergunta do colega, mas é um pouquinho diferente. O que eu percebo? Que tem anos que o Inter vai lá e contrata 5 volantes. Tem ano que se emociona, contrata 4 lateral. Parece que não faz muito sentido as contratações. Eu queria saber como na tua gestão tu vai fazer para que tenha mais transparência na escalação, compra, venda de jogadores, para que não acabe acontecendo uma influência política em cima dessas contratações, compra, venda, de forma que alguns empresários ganhem e o clube saia perdendo porque está financiando esses jogadores que às vezes nem são aproveitados. E, pelo amor de Deus, me responde se tu vai contratar um centroavante, que senão meu pai vai me matar. Vamos por partes. Existe uma série de distorções sobre as influências políticas e de empresários no meio do futebol. Se dá muito espaço, às vezes, a própria mídia faz muita polêmica em cima disso. A principal maneira de ser transparente é ser sério. Pessoas sérias, a transparência ela é intrínseca. Os clubes de futebol são entidades privadas. Ao contrário do setor público, que tem que fazer todos os seus movimentos mediante a lei, o Inter tem através de contratos. Quando tu faz através de contratos, tu envolve outras partes.
Da mesma maneira que a imprensa tem direito à liberdade de opinião, um clube tem direito à sua privacidade. São duas garantias constitucionais que estão na mesma esfera. Muitos desses contratos são envolvidos com outras partes. E essas partes não querem que a sua privacidade seja exposta. Então, o clube tem que fazer a divulgação das informações que lhe diz respeito. E não expondo que diz respeito às partes contratantes. Porque senão nós vamos chegar num momento que existe uma falsa transparência e todo o negócio que foi feito, se vier a ser feito com o Internacional, vai ser mais caro porque tudo é exposto. Não é questão de exposição. A gente tem que ter seriedade na fiscalização, nas auditorias, na exposição do Conselho Deliberativo e na forma de como se comunicar com o nosso torcedor. Quando nós tivemos no departamento de futebol, não houve interferência política de ninguém. Ninguém pediu para contratar A ou B. A gente sempre foi atrás de reforços com características diferentes daqueles que nós tínhamos e daqueles que vinham subindo das nossas categorias de base. O que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que, né, se relacionar com as pessoas. Eu já vi muito pai de jogador atrapalhar muito mais uma negociação do que um bom empresário. O bom empresário, às vezes, ele aproxima as partes. Ele entende que um clube do tamanho do Inter é um caminho importante para um determinado atleta conquistar tudo que ele imagina numa carreira como jogador de futebol. Às vezes, a família, por não ter outras condições de renda e viver orbitando na volta daquele jogador, ela atrapalha. Então, não dá para a gente ter tanto assim preconceito com A ou com B. O importante é que a gente pesquise, que a gente trabalhe, que a gente tenha relacionamento e procure fazer o que é melhor para o clube, conversando com a comissão técnica, com a coordenação de análise, com a coordenação de pesquisa, com todo o ambiente do departamento de futebol para que se faça o melhor para o clube. Tá, e só mais uma perguntinha. Com relação, agora eu vi o senhor falando, enfim, eu nem ia tocar nesse assunto, falei com o pessoal e disse que não ia trocar minha pergunta, mas eu vi o senhor falando, a gente está nessa situação da Série B, enfim, temos que aceitar a nossa situação. Então, quer dizer que o Inter não... Eu vi, enfim, que ontem saiu nos jornais que a gente recorreu ao tribunal na Suíça, no caso do Vitor Ramos, mas a gente já está se vendo na Série B ou ainda existe a esperança de vamos lá. Isso? Nós estamos na Série B. O desempenho que o Internacional fez em 2016 nos colocou na Série B. Após o último jogo, o clube, através de seu representante, quando o presidente fala, ele não fala pela gestão, ele fala pelo clube. Reconheceu a queda, reconheceu que nós fomos rebaixados, reconheceu que os erros da gestão e o Inter está na Série B. O que aconteceu paralelamente a isso? Se fez um pedido para a Procuradoria do STJ para que ela analisasse uma situação de uma irregularidade de inscrição de um atleta de um clube adversário. Essa inscrição, ela ocorreu no início de janeiro, no início de 2016, para ser questionada em novembro, final de novembro. Já tinha ocorrido um parecer no questionamento do Bahia que deixou o barco rolar. Mas o Inter exerceu o seu direito no final do ano passado. Esse pedido, quem encaminha para o STJ é a Procuradoria. Ela não encaminhou, ela matou na origem. Nesse meio tempo, quando o Inter faz, se eu não me engano, o segundo encaminhamento, a CBF alega que os documentos juntados pelo Inter são falsos e pede um encaminhamento para ser apurado do Ministério Público. Aí, só um pouquinho. Nem o Inter, nem seus dirigentes, nem os profissionais que atuam em defesa do Inter podem ser
ou ter a alegação de falta de lisura num processo judicial. Concordo. Nós não podemos aceitar isso. Uma coisa está ligada à outra. Os documentos do processo da discussão dos pontos foram, aos documentos do processo de discussão dos pontos, foi alegada uma falsidade e um ato processual ilegítimo. Bom, entra em recesso a CBF, nós assumimos a gestão do clube e tem um prazo no âmbito da justiça desportiva que o Inter tem que exercer, sob pena de perder um prazo e o processo, qualquer um dos dois, ou da discussão dos documentos ou dos pontos, ele se encerrar por perda de prazo. Sim. E uma coisa que advogado não pode fazer é perder prazo. Então, nós entramos com uma medida que era um movimento que tu entraria com as alegações da tua apelação. Nós cumprimos com as nossas obrigações processuais dentro da esfera da justiça desportiva. Isso teve a sua tramitação. Essa semana foi noticiado, mas se eu não me engano isso é da semana passada. Não, foi segunda-feira, eu acho. Não, eu acho que eles já estavam notificados na semana passada. Os apelados, que são, se não me falha a memória, CBF, Vitória e STJD, vão ter que se manifestar e vão ter que apresentar as suas alegações, né? Isso vai para a Suíça, pode ter vários desdobramentos, pode a corte arbitral lá dizer que não tem competência para tratar do assunto, pode dizer que a competência é do STJD, pode dizer que a competência é delas, não tem prazo, pode isso aí ser decidido também e o campeonato da Série B já ter iniciado. Sim. Mas a realidade é que hoje nós estamos na Série B. Mas que o Inter tem que exercer o seu direito e nem o presidente ou qualquer membro do conselho de gestão pode tomar uma atitude pessoal porque ele pode ser acionado judicialmente. Não, eu acho que é bem isso mesmo, é limpar a imagem do clube perante o resto do Brasil. Porque ficou muito feio esse negócio de como se a gente tivesse falsificado o documento. Eu acho que foram uma série de situações em que o Internacional se colocou numa posição de ser mal visto, né? Nós fizemos um movimento já logo depois do acidente da Chapecoense, quando o Alain, a gente viu que o Alain tinha sobrevivido, ele ainda estava na unidade de tratamento intensivo. O Roberto me procurou, o Roberto Melo, me perguntou o que eu achava. Nós estávamos disputando o processo eleitoral e o Roberto me perguntou o que eu achava de nós estendermos o vínculo com o Alain Ruschel. Eu digo, tu pode fazer, mas com uma condição. Isso não pode vazar para a imprensa, porque isso é um ato objetivo, direto e de humanitário para o jogador. O clube tem a obrigação de estender a mão para ele. E isso não pode ser usado de uma forma diferente. Ele foi se recuperando, impressionante a recuperação do menino, e ganhamos a eleição e aí formalizamos a extensão do contrato dele por mais um ano e agora nós temos que fazer mais um movimento que é estender o empréstimo dele na Chapecoense por mais um período. Esse movimento já deu um sinal de que o discurso estava mudando. Nós temos a impressão, a sensibilidade de que o Inter tem que resgatar não só a credibilidade dentro do campo, mas a credibilidade como instituição. Eu fui à CBF nesse início de ano dizer que o Inter tem uma outra forma de ver as coisas. Fui na Liga, tivemos reuniões com o Ministério Público, com o Comando Militar do Sul, com o Comando da Brigada Militar, com grandes grupos de comunicação, para que a gente possa mostrar as nossas ações e fazer diferente do que vinha sendo feito. Muito obrigada, então.
Agora é a vez do Vander Viegas, aqui de Porto Alegre. Ele que é sócio do Internacional desde dezembro de 2016, Vander. Na verdade eu já tinha uma cadeira alocada, então agora eu fiz uma nova associação. Eu até queria falar sobre essa questão do sócio, sobre a paixão, né? O meu avô, ele fez a primeira elétrica do placar do Beira-Rio, né? O meu pai foi na inauguração do estádio e eu fui na reinauguração. Então eu sinto que a paixão mexe com o torcedor. E assim que aconteceu essa situação do Inter, né, ser rebaixado, eu e alguns amigos, a gente fez uma campanha nas redes sociais para o Inter chegar à meta de 150 mil sócios. E eu até fiquei sabendo que na mídia que o Inter tem realmente também essa ideia de chegar a uma marca mais ousada. E eu queria saber assim, eu vejo que muitos torcedores vêm ao estádio, né, e o futebol é muita paixão. Então eu sinto que tem muitos que vêm ao estádio e não são sócios. Então eu pergunto para o senhor como aproveitar, eles já estão aqui, eles vêm, né? E eu vi que muitos, nessa campanha que eu fiz, perguntavam, eu não sabia que tinha como associar meu filho de uma modalidade que é mais em conta, né? Que é o sócio coloradinho. Então, eu passei como torcedor essas informações. Então, eu sinto que das gestões anteriores não tinha essa preocupação. Até assim, eu tinha uma cadeira alocada e acabei cancelando, eu só pedi, eu quero cancelar. E cancelaram, tipo, não conversaram. Perguntaram por quê? Eu já trabalhei em telemarketing. Eu sinto a falta disso, assim, o Inter, o sócio não quer ser sócio, tá, então cancela. Ou ir em busca do sócio, né, que nem hoje o senhor está fazendo. Eu tenho certeza que nós 12 sócios que estamos aqui, vamos dar muito mais valor à questão de ser sócio. Então, eu queria saber se vão ter mais medidas assim, né, e aproveitar esses torcedores que já estão no estádio, a se associar. Eu vou te dizer outra coisa, eu vou dar muito mais importância a ser presidente falando com vocês aqui uma vez por mês. E eu acho que isso é uma compreensão do que a gente quer, né? Esse projeto aqui de conversar, ele é a importância que o torcedor tem para nós, né? Eu também sou neto de Colorado, sou filho de Colorado, e essa paixão pelo clube e os laços familiares, ela é uma coisa que se mistura. Nós temos aqui um projeto já em andamento de aumentar o quadro social, usando todas as ferramentas possíveis à disposição, web, YouTube, Facebook, aplicativos, dia do jogo. Esse projeto aqui é uma maneira direta da gente conversar. Como eu mencionei, existe um projeto de ampliar as modalidades de sócio para trazer o sócio popular. Mas é que nem me perguntou a semana passada, um cara me cobrando, mas tu não tirou as cadeiras ainda. Eu digo, mas eu também não saí da Série B. Esse é um projeto que nós vamos ter que desenvolver ao longo da gestão. Não depende só do presidente ou dos seus vices, ou do conselho e das vice-presidências, certos resultados, né? Existe um planejamento, uma execução, um trabalho e um objetivo. E esse objetivo nós estamos trabalhando, procurando capacitar o clube com profissionais de ponta, para que o sócio, quando saia, o clube saiba por quê, mas que a gente esteja sempre de portas abertas para todas as formas de torcer pelo nosso Inter. Obrigado. Agora é a vez do Geraldo Lima, de Porto Alegre. Foi a sua pergunta, ele é que é sócio do Internacional desde 98. Presidente, todos nós sabemos que o clube vive uma situação financeira delicada, né? E acho que uma das fontes de rendas é a venda de atletas, jogadores, né? E eu estava assistindo a Copa São Paulo, de futebol júnior, e fiquei um tanto quanto preocupado com o futuro do Inter, na sua base. O senhor falou há pouco aí que tem uma equipe, tem um grupo que analisa, vê jogador. Eu acho, na minha opinião, que não estão sendo avaliados correto, porque eu achei o nosso time de juniores fraco, fisicamente, tecnicamente. Em relação aos outros times, se o senhor analisar, eles eram muito mais fortes do que os nossos. O nosso time é baixo, fraco, fisicamente, não tem condições de encarar as
se nós pensamos futuramente ter uma fonte de renda na venda de algum desses atletas, acho que tem um equívoco, porque nós não estamos preparados. Esse tipo de avaliação de jogadores, nós não estamos preparados. Então, qual é o critério que tem o Inter, dessa equipe, para avaliar esses jogadores, para que dê um resultado melhor para o clube no futuro? Bom, vamos por partes. Essa equipe de avaliação, prospecção e análise, ela foi interrompida em 2014 e ela está sendo retomada agora. Ela não foi incentivada nos últimos 2 anos. Nós trouxemos, repatriamos para o Inter o Diego Cabreira, que é um profissional especialista em categorias de base, trabalhou durante bom tempo aqui no Inter, na época que o Klemer comandava a base e ganhava, enfileirava títulos, mas uma equação que a gente sempre faz na base, que a coisa mais importante na categoria de base é formar jogadores do que ganhar títulos, né? O bom é quando tu consegue formar um grupo de atletas vencedores que habituados a ganhar. Esse é tu mistura a qualidade com o lado anímico, né? Às vezes, tu pode ter um jogador com talento, mas fisicamente com deficiência, mas o cara que tem talento, tu pode dar condicionamento físico. O cara que só tem condicionamento físico jamais terá talento. Nesses campeonatos de base, muitas vezes se observa jogadores que, como aconteceu agora, jogadores que são muito fortes, com uma preponderância física muito maior que seus colegas e tem problema de registro. Em 2014 e 2013, nós fomos campeões no Sub-20, num torneio aqui que foi jogado lá no estádio de São José, e a outra Copa Sub-20 de futebol. E nós revelamos alguns jogadores importantes. O Eduardo, que está no principal, o William, que está no principal, o Alisson, que estava nesse time, o Bruno Gomes foi goleador da Copa Sub-20 e foi vendido para a Europa sem poder jogar no principal. Retorno. Não, retorno não. Retorno, o que nós tivemos, o Alisson era jogador da nossa base, aí é quem faz a negociação, né? O Valdívia foi campeão daquele torneio lá do São José, é um jogador, tu está falando de retorno financeiro, né? Sim. O jogador que mais deu resultado para o Inter, os jogadores que mais deram resultados para o Inter vieram da nossa base, que foi o Oscar, o Nilmar e o Pato. Mas nós... Foi lá atrás isso, né? Foi 2006, foi 2006. Você está falando agora. Não, agora nós vamos ter que dar uma encorpada na nossa base, porque nós temos que retomar esse trabalho que foi feito até 2014. Foi vergonhoso lá na Copa. Lá. Cada um tem a sua opinião, né, tia? Chega ao fim o primeiro Fala Presidente, aqui na TV Inter, no estúdio da TV Inter. Muito obrigada pela participação, presidente Marcelo Medeiros. Também agradeço a presença dos 12 sócios que vieram aqui. Estão representando, na verdade, centenas de sócios que mandaram um e-mail para se inscrever, para participar, que, na verdade, todo mundo que é sócio do Internacional, está com a mensalidade em dia, pode se inscrever, mandar um e-mail para a gente, para poder participar, que, como o presidente falou, uma vez por mês a gente vai ter esse encontro, né, presidente? Compromisso. Estaremos uma vez por mês conversando com os sócios colorados com o maior prazer. Então fique atento aí nas datas, nas redes sociais para se inscrever e participar com a gente aqui. Até o próximo.